Estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Que alegria estarmos com vocês novamente essa semana. Eu sou a Mara, sou educadora sistêmica, sou terapeuta sistêmica, trabalho numa escola aqui na cidade de Mogi Guaçu e também trabalho com terapias sistêmicas no Espaço Mahadeva. Então, hoje nós viemos falar com vocês de um tema muito importante, não é verdade, Maria Aparecida? Isso, boa tarde, pessoal. Você vê as pessoas, você tem noção de quantas pessoas estão aí conosco, e eu não tenho. Isso daí é uma grande... Fico triste, mas tudo bem, ok. Vamos lá, faz parte. Boa tarde para todo mundo. Mais uma vez nós estamos aqui para falar desse tema maravilhoso. Continuar a falar, né, Mara? Às vezes surgem tantas... Os assuntos são tão complexos, são tão maravilhosos, e a gente fala tão pouco, né? Mas vamos lá, falar mais um pouquinho sobre adoção, esse tema tão instigante. O nosso tema dessa semana é Adotei uma criança, e agora? Visão, mas adoção antes, Maria Aparecida, fale um pouquinho de você. Você não falou de você ainda. Fale um pouquinho de você. Eu nunca falo, né? Eu sou um pouco bichinho do mato nesse sentido. Eu sou professora do Estado, professora efetiva de filosofia do Estado, filosofia, sociologia e história. Sou terapeuta há muito tempo, consteladora sistêmica, consteladora familiar sistêmica. Eu tento abrir caminhos, né, com esse trabalho, com vocês aí em Mogi, através da Faculdade Franco-Motora, através do nosso laboratório, que eu convido todas as pessoas a visitarem a gente ali. O nosso próximo agora é dia 5 e 6 de dezembro, sempre na primeira semana, primeiro final de semana do mês. É um laboratório gratuito, onde as pessoas vão conhecer constelação e podem até ter a sorte de fazer uma constelação quando dá tempo, né? Porque às vezes são muitas pessoas e às vezes não dá tempo, o grupo é grande. E sou filósofa, sou psicopedagoga, trabalho com pedagogia sistêmica, tenho um curso de constelação, formação em constelação familiar aqui na cidade de Peruíbe, onde eu resido. E sou, assim, uma cidadã do mundo, apaixonada por tudo. Gosto do que é da boa conversa, gosto do bom diálogo. E estamos aqui, trabalhando. Agora nós chegamos. Trabalhando, para o desenvolvimento das pessoas, isso. Trazendo esse olhar sistêmico, né, para as coisas do nosso cotidiano, para a gente, para as pessoas perceberem que as leis sistêmicas, elas estão em todos os lugares, o tempo todo, com todas as pessoas. Ela faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E quanto mais a gente entende, mais a gente consegue ter leveza na nossa vida, né? Olha, a Silvia Longato já chegou, já deu uma boa tarde para a gente. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Silvia. Olha, temos 5 pessoas aqui com a gente. Então, por favor, coloque um oizinho aqui para a gente saber quem são as pessoas que estão com a gente. Boa tarde, pessoal. Vamos começar, então, Maria Aparecida. Você estava falando sobre as leis sistêmicas, né? Elas são leves, né? As leis dos relacionamentos, embora a gente não... Às vezes a gente não consegue ter esse alcance, ter essa visão, mas elas são leves, elas tornam a vida leve, né? Nós complicamos a vida é leve, a vida é suave e amorosa. E eu estava pensando sobre o nosso tema agora à tarde, né? Adotei uma criança e agora, né? Aí eu pensava, o tempo todo vinha esse pensamento, agora você ame muito, de forma incondicional. E o que significa isso, né? Claro que quando a gente busca a adoção, a gente já tem essa... Se nós não estamos buscando uma adoção por questões egoístas, e quando eu digo egoístas, eu estou dizendo para preencher um vazio meu, sobre morte de alguma criança que não tenha nascido, né? Sobre um casamento que não está bem, qualquer questão nesse sentido, eu estou sendo egoísta ao buscar uma adoção. Mas quando eu busco uma adoção por amor, por perceber que eu posso contribuir e amar e distribuir esse amor, aí sim, isso tem leveza.
E aí, a parte importante dessa questão, e esse amor vai fluir, é um sim. É dizer um sim a essa criança da forma como eu a vejo. E como é isso, né? Aí vem a questão de trabalharmos, de olharmos a adoção na visão sistêmica, que é o nosso tema, que é o nosso objetivo, né? Sempre, nas tardes de terça-feira. Quando eu adoto, vamos começar com o pertencimento primeiro, com a primeira lei, né? As leis dos relacionamentos são 3, a primeira delas o pertencimento. Ora, vamos imaginar que nós aqui, pessoas normais, pessoas que viveram com seus pais, nascemos num sistema, pai e mãe, e a ele pertencemos. Nossos pais têm os próprios sistemas, né? O pai e a mãe de cada um deles, e pertencem a esse sistema. E nós, quando nos casamos, adquirimos, então, o nosso próprio sistema, formamos um outro sistema. Então, nós pertencemos a um sistema, todos nós pertencemos a um sistema. E a criança, quando nos vem para adoção? Primeira questão que acontece, e isso é muito comum, isso acontece com todos. Todas as famílias que vão fazer a adoção, trazer essa criança e fazer, achando que estão causando um benefício, zerar a vida da criança. Você agora vai ter uma nova vida. Você tem novos pais, você tem uma nova família. Agora você pertence a outro sistema. Olha só, se tivéssemos aqui uma forma de desenhar, nós vamos ficar, assim, bastante sofisticados daqui a um tempo, e aí nós vamos ter, né? Eu desenharia da seguinte forma. O sistema da criança com seu pai e mãe biológicos, e agora também vamos estender um pouquinho essa questão para explicar o que é a questão biológica. Quando se fala pais biológicos, eu não estou dizendo só a questão biológica, pura e simplesmente de corpo físico. Eu estou dizendo de vida, de existência. Eu estou ampliando essa vida. Ela não é só uma vida biológica. Os pais biológicos nos dão vida. E vida não é, vamos repetir, uma questão de células, uma questão de respiração. Vida é muito mais que isso. Vida é tudo que nós somos, adquirimos a vida toda, o que nós somos, o que nós temos, o que nós adquirimos, o que nós pensamos, a existência no planeta, a comunhão que eu tenho com as pessoas, o vínculo que eu formo com as pessoas. Então, no primeiro momento, quando eu busco uma criança, eu trago essa criança já deste sistema, que é o sistema dela, o pai e a mãe dela, que também tiveram o seu sistema, e que por algum motivo não puderam estar presentes para ela naquele momento. E ofereceram para a adoção, deixaram essa criança para a adoção, ou essa criança foi colocada para a adoção por algum motivo. E aí, então, eu chego e recebo essa criança. Primeira coisa que eu devo pensar é que eu vou trazer uma criança com um sistema, e ela, no primeiro momento, ela não vai conseguir se vincular ao meu sistema, porque ela está vinculada a outro sistema. Olha só, eu tenho um sistema e eu estou trazendo alguém com o seu próprio sistema para o meu sistema. O vínculo é difícil no início. Esse vínculo pode ser formado depois de um tempo, mas inicialmente eu preciso entender que ela está trazendo e que eu tenho que honrar e respeitar esse sistema, o sistema que ela traz. Então, no primeiro momento, quando eu faço uma adoção, a primeira coisa é olhar isto com amor. Olhar com respeito, se eu não consigo ainda com amor. Olhar com respeito. Que ela recebeu a vida e ela chegou até a minha vida, até o meu sistema, ela adentra esse espaço agora, porque ela recebeu a vida de alguém. Ela existe, ela está ali, porque alguém favoreceu isto. Quando eu faço isto, eu honro o sistema dessa criança. Quando eu honro o sistema dessa criança, ela se sente, então, pertencente, porque ela percebe que os pais adotivos estão acolhendo-a e acolhendo a sua própria história. Os pais adotivos não estão negando o que ela está trazendo, então ela se sente pertencendo tanto ao seu sistema quanto ao sistema de adoção. Olha como é profundo e como isto ultrapassa os limites da biologia. E isto... Pois não.
Então, depois que você terminar, eu quero fazer um comentário a respeito disso, Maria Aparecida, mas pode terminar seu raciocínio. Isto causa um grande emaranhado na vida das pessoas. Então, alguns de vocês, alguns de nós, já talvez tenham ouvido Bert Hellinger dizer que era contra a adoção. Muitas pessoas dizem que a visão sistêmica não aceita a adoção. A visão sistêmica colabora para que as adoções deem certo, quando diz nas suas leis: respeite o sistema, porque existem 3 leis que fatalmente, se entrarem em desequilíbrio, a adoção não vai dar certo. É isto que a visão sistêmica diz. Porque não é só a lei do pertencimento. Quando eu olho a criança não respeitando o seu próprio sistema, eu estou colocando em desequilíbrio uma segunda lei, que é a hierarquia. Quando eu entendo que num sistema de relacionamentos existe uma hierarquia que deve ser observada e respeitada, eu também transgrido essa lei. Faça a sua pergunta, porque às vezes ela corrobora para que a gente possa se estender mais dentro das leis. Se eu for capaz de responder, eu farei com carinho. A Beatriz Piton também chegou aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Bia. Todo mundo que está aqui com a gente, sejam muito bem-vindos. Na realidade, eu quero falar um pouquinho a respeito da minha experiência, exatamente com relação a isso que você está colocando, né? Essas questões do pertencimento. Todo mundo sabe, eu adotei 2 meninas. E quando essas 2 meninas chegaram, uma delas eu conheci a avó materna, e nós tínhamos amizade com a avó materna, e ela veio para minha casa, fizemos o processo de adoção, mas ela continuou com o vínculo com essa avó. Então, essa é uma criança que ela tem muito menos dificuldade de lidar com as coisas da vida. Em contrapartida, eu tenho a outra, que ela foi abrigada, e quando nós trouxemos essa criança para nossa casa, nós recebemos a orientação, né, do judiciário, que não era para nós termos contato com a família biológica dela. Porque, ainda cheguei a perguntar por quê, a assistente social virou para mim e falou assim: olha, nós não damos detalhes, mas não entre em contato com a família biológica dela. E essa criança tem muitos problemas. Ela teve muita dificuldade de se adaptar na nossa família. Quando eu olho para a vida das 2, eu vejo hoje, com esse olhar sistêmico, com essa compreensão das leis, eu percebo nitidamente o quanto o fato da família biológica, né, de eu ter tido esse olhar de não pertencimento da família biológica, porque foi isso que aconteceu, eu excluí a família dessa segunda criança quando ela chegou, isso causou todo um problema no nosso convívio, enquanto que da primeira não. Da primeira foi sempre tudo muito tranquilo, mas dessa segunda nós sempre tivemos problemas. E essas coisas só começaram a ter um certo equilíbrio quando eu comecei a compreender as leis sistêmicas, eu comecei a ressignificar esse sentimento dentro de mim, conversar aqui dentro de casa a respeito da importância de, então tá, eles não podem participar da nossa vida, ponto final, mas eles continuam sendo família, ela continua pertencendo àquela família, e nós vamos trazer para a vida delas aquilo que nos for possível. Isso deu, assim, uma guinada na nossa vida, mas até nós chegarmos nesse ponto, nós tivemos muitos problemas. Acredito. E você fala de uma questão bastante interessante aí, que primeiro que quando eu não olho, mesmo através do esquecimento, quando eu esqueço uma situação, eu estou excluindo. E às vezes isso não acontece porque eu queira. O tempo passa e acaba acontecendo essa exclusão. Mas uma questão interessante aí é o fato de que a aceitação pura e simples, o sim puro e simples, ele é muito mais forte do que qualquer convivência. Você não precisa conviver com a família. É preciso apenas aceitar que a criança tem um sistema e ela veio desse sistema e ela existe e ela está ali porque esse sistema permitiu que ela estivesse. Quando eu digo permitir, eu digo a vida dela foi levada a cabo, afinal. E isso se concretizou. E é por isso que ela está ali, porque ela vive. Pode falar. Então,
quando eu digo, né, que a gente convive, não é que convive diariamente, mas existia aí um certo contato. Mas o que aconteceu internamente? Eu aceitava a família da mãe, mas eu não aceitava a família do pai, porque eu entendia que aquela família não tinha sido boa o suficiente, e que então, que a partir daquele momento que eu adotei, aquela família não existia mais. Foi esse o sentimento, né? Porque, como você disse, o problema não foi a não convivência, mas foi o fato de eu olhar para essa família com julgamento e compreender, assim, fazer aquela ideia de que eles não eram bons o suficiente, então que agora nós iríamos suprir essa falta, né? Aí foi o nosso erro. Exatamente. Você não precisa, nós não precisamos trazer a família, né, para a convivência diária, porque às vezes a criança, às vezes os pais morrem, e aí, como é que vai ficar, né? Como é que fica? Não tem como ter convivência, não tem como a criança conviver, né, com os pais biológicos mais. Né? E nós sabemos de casos, já tive casos onde a criança, a pessoa adulta já, né? Ela, quando eu disse assim, você precisa se conectar com a sua mãe, você precisa se conectar com o seu pai. Como eu vou fazer isso? Eu não tenho nem noção, eu não os tenho aqui dentro. Eu não tenho uma imagem. Né? E aí a gente diz, você tem a imagem sua, aquilo que você é. Você é o seu pai e sua mãe. Você precisa olhar para você e começar a se conectar com essa questão. É aí que está a conexão. Então, às vezes, não é preciso o convívio, porque no primeiro momento, os pais adotivos, quando ouvem se falar dessas questões, do pertencimento, da hierarquia, quando ouvem falar dessa questão, de honrar esse sistema, nossa, então eu vou ter que ir lá, eu vou ter que conversar, eu vou ter que aceitar, eu vou ter que dizer sim, eu vou ter que... Não, nós não estamos dizendo nada disso. Nós estamos dizendo que no coração, olhar toda aquela situação com gratidão, né? Porque se você está sendo beneficiado hoje, é porque alguém permitiu que isso aconteça, alguém permitiu que o fato se desse, né? Então não se trata de você, aquilo que você falou, de conviver junto, se trata apenas de uma questão interior, de dizer um sim a como foi, na forma mais essencial do amor, de olhar aquela criança com respeito ao que ela está trazendo, né? Isto acima de tudo. Porque quando eu digo, coitadinha dela, ela foi abandonada, coitadinha, os pais isso, coitadinha, os pais aquilo, eu estou desonrando a criança naquilo que ela pode suportar como história dela. Seria o mesmo que eu dissesse para você aqui agora, ai, coitadinha, você está muito cansada, você trabalhou demais. Como assim? Você trabalhou porque você é forte, você aguenta, você foi chamada, você é responsável, você tem capacidade, você tem condições, você tem conhecimento, você tem sabedoria para exercer a função que lhe foi dada. Então, eu vou simplesmente desonrar, dizer, nossa, coitada, eu vou simplesmente desonrar essa questão. Né? Então, quando nós olhamos uma criança e entramos por esse caminho, é fatal a adoção não se concretizar, é fatal a criança ter muitos problemas depois, e olha, nós temos aí uma gama enorme de problemas que pode acontecer com a criança, né? Entre eles, a indisciplina na escola, muitas coisas, né? O insucesso na vida profissional, a vida afetiva, porque não existe o vínculo, porque perdeu-se o vínculo com os pais biológicos. E a gente torna a repetir, a gente fala biológico para que a gente possa entender, mas esse biológico não está circunscrito a essa questão biológica, é uma questão de existência, é uma questão existencial. Então, quando se fala de existência, nós estamos falando de alguma coisa muito mais profunda do que apenas a biologia, né? A biologia, eu tenho um irmão, acho que eu já disse isso, que adotou uma criança e biologicamente falando, ele se parece conosco. Ele não é filho de nenhum, né? Mas ele tem feições da nossa própria família. Então, o campo da família, o sistema, acaba permitindo que isso aconteça. É um campo tão forte que isso acaba acontecendo. A gente sabe disso. Nossa, nem parece que não é filho biológico. Mas é porque a aceitação é profunda. Né? O sistema foi respeitado, o sistema da criança que veio foi respeitado e foi olhado com amor, a criança olhada com amor, né? E ao sistema honrar, foi assim. Agora você tem aqui uma outra família, você tem aquela de onde você veio, você nasceu, e aqui agora você tem uma família que cuida de você.
Pronto. E não ficar julgando, não ficar olhando e excluindo, né, o que foi até então, mas respeitando, que foi daquele jeito. E ponto, né? E pronto. Quando a gente entra nesse caminho da adoção, existem aí muitas inseguranças, né, Maria Aparecida? Porque eu não tive, assim, apesar de eu querer adotar, mas eu não fiz esse processo que normalmente é preciso ser feito para adoção, né? As meninas chegaram para mim, né? Não fui eu que fui em busca, elas chegaram, né? O processo foi inverso. Mas quando a gente entra neste caminho, quando a gente não se atenta para esses detalhes, as inseguranças, elas são muito grandes, porque a gente fica dentro dessa necessidade de suprir, de querer estar no lugar do pai e da mãe biológica. E quando a gente, porque por mais que a gente não tenha a consciência, por mais que a gente não saiba colocar isso, nomear, né? Lá dentro do nosso coração, a gente sabe que a gente não consegue suprir a falta do pai e da mãe biológica, que esse lugar tem dono e que aquele lugar não é nosso. Isso vai gerando muito sofrimento, isso vai gerando muitas angústias. Eu lembro que houve uma época em que a minha situação de ansiedade era tão grande que eu achava que eu não fosse dar conta, né? Eu não conseguia pensar na possibilidade de devolver as meninas, mas ao mesmo tempo eu ficava dentro daquele sentimento assim, gente, eu não sou a mãe certa para essas meninas. Olha a frase que me vinha. Eu não sou a mãe certa para essas meninas. Eu não vou dar conta. Elas precisam de outra mãe. Eu não sou a mãe certa. Alguém errou, né? Alguém errou. Exatamente. Né? Eu falei assim, na hora de fazer ali essa arrumação, Deus errou na mão. Ele colocou essas crianças na mão de uma pessoa que não dá conta. E quando eu entrei, eu comecei a compreender as leis sistêmicas, eu falei assim, é claro que eu não ia dar conta nunca. Eu estava querendo ocupar o lugar da mãe biológica. E este lugar não me pertence. Neste lugar eu não tenho força. E aí, quando eu comecei a ocupar o meu lugar de cuidadora, que é o que eu sou a mãe cuidadora. Né? Eu sou aquela que está na ausência da mãe biológica que não pôde cuidar, eu estou fazendo a função dela, estou a serviço dessa mãe. E quando a gente fala que a gente está a serviço, é muito doído para os pais adotivos que ainda não compreendem isso. Mas é lindo estar a serviço. É lindo. Por quê? O pai não nos interessa por quê, não nos cabe julgar por quê. Esse pai e essa mãe não puderam cuidar dessa criança e nós fomos os escolhidos para estar naquele lugar. Isso é muito bonito. Olha que honra! E quando eu comecei a compreender isso, eu comecei a tomar a minha força. Eu comecei a ser feliz sendo mãe adotiva, porque até então era muito pesado, era muito difícil. Ó, a Cláudia está colocando assim, ó, tenho muitos amigos nessa situação, que adotaram e os filhos são muito parecidos com os pais adotivos. Olha que coisa linda. Obrigada, Cris Risse. A Cris Risse colocou sábias palavras. Obrigada. Exatamente. Você estava falando, eu estava me reportando a uma questão aqui agora, de que nós estávamos conversando, e essa questão de nós nos tornarmos cuidadores e olhar com humildade o lugar que nós estamos. E do nosso lugar nós temos força, né? Isso também faz parte da segunda lei, da hierarquia, que essa questão de estarmos no nosso lugar, nós temos força. E é aí que você se fortaleceu. Por mais que os filhos, e você já tem uma filha, essa ou outra filha adotiva sua, já está fazendo contato com a família biológica dela, e ela transita entre vocês e a outra família. E você vai perceber uma coisa, você será sempre aquela que vai dar a palavra, que vai fornecer a educação. Ela vai buscar em você esse amparo forte, esse caminho. Ela vai, mesmo que você diga, faça assim, ou não diga, ou apenas aconselhe, ela, mesmo que aparentemente ela não ouça, ela vai ouvir você, ao final das contas, porque você é a que tem força no coração.
E isso emocionalmente falando, dá bases seguras para a criança, para o adolescente, para o adulto. Isso nos traz bases seguras. E ela é uma adolescente, né? Ela é uma já entrando na vida adulta, ela já está sabendo olhar para isto. Ela vai saber na hora certa. Então a gente repete às vezes que aparentemente parece que não ouviu. Puxa, eu falei e não ouviu. Ouve sim, porque é a fala do coração, né? Você está falando com o coração. Quando você dá um conselho, quando você diz, eu não posso escolher por você, mas eu posso dizer, né? Aqui seria isto, aqui seria isto. Agora, você escolha, e qualquer que seja a sua escolha, eu estarei com você. Esta é a questão importante. Porque quando eu digo para a criança, você vem para mim, e você, então, não tem mais história, a sua história é feita daqui para frente, a partir da minha história, eu estou negando a própria criança. É o mesmo que eu dissesse, olha, você está me pedindo ajuda, você está me pedindo um conselho, uma fala, uma palavra, então faça deste jeito. Não. Eu posso te falar isto sobre isto, mas é importante você escolher, porque só você sabe escolher o que é bom para você. E pasme, a vida sabe, a partir das nossas escolhas certas ou erradas, a vida sabe qual é a melhor lição para aquela criança, aquele adolescente, para aquela pessoa naquele momento. Então a escolha dela vai ser a certa. Embora para você seja errada, para ela a escolha deverá ser aquela. Então tudo está certo. Quando nós olhamos que a vida não dá passos errados, que a vida nada está errado dentro de um todo, que é a existência humana, né, uma existência em evolução neste planeta. Quando a gente olha com este olhar humilde de que a vida está acima de tudo e está a serviço de um bem maior, a gente consegue compreender isso. E a gente diz, puxa vida, eu falei para fazer assim e fez ao contrário. Espera aí. Você apenas deu uma opinião. O outro sabe o que é melhor para ele. Mas nós nos arrogamos, né? Nós nos colocamos num patamar de sabedoria e queremos que o outro, então, faça ou haja daquela forma. E se ele não agir, eu falei, fez do jeito que ele quis, agora, não vou nem completar a frase, agora, não é assim. Se vira. Nós estamos nos colocando numa posição, hierarquicamente falando, de alguém que está acima. E não é assim. É exatamente do jeito que você falou. Agora não compete mais a mim. Eu estou aqui, mas não compete mais a mim. Agora é um outro passo. Outras pessoas que têm que entrar em jogo. Mas eu estarei aqui. Estou sempre aqui, o que você precisar. Então é isto, você está nos colocar disponíveis, né? Os cuidadores, nós como cuidador, eu nunca fui cuidadora, mas estar disponível com todo o amor, senão o meu amor fica limitado àquilo que você fizer, e só se você fizer o que eu estou te dizendo, e só se você fizer o que eu quero. Não é bem assim, né? Amar quando se ama um filho. E aí podemos nos colocar, então, se for o caso da adoção, quando amamos um filho, mesmo sendo ele na questão adotiva, que eu não tenha tido no meu corpo, né, biológico, o amor é incondicional. E aí, sim, do jeito que ele vier, o seu sistema no meu sistema, eu aceito, recebo e honro. E isto não é para muitos, isto é para poucos. Eu costumo dizer, Maria Aparecida, que há situações, e aliás, em algumas situações eu costumo dizer que o amor da mãe adotante é tão grande quanto o amor da mãe biológica. Porque às vezes quem está de fora acha que a gente ama menos porque não nasceu da nossa barriga, né? Não nasceu da nossa barriga. E eu costumo dizer, gente, eu não tive a experiência do filho biológico, eu só tive as filhas adotivas, né? Mas o meu amor por elas é imenso, né? É um amor que, como diz minha mãe, eu mato e morro por vocês. Eu, enquanto mãe adotante, também. Por quê? Elas são minhas filhas. Elas são minhas filhas. E hoje eu respeito essa característica, assim, que faz toda a diferença na nossa vida, que é o fato delas serem adotivas. Hoje eu aceito, eu honro o fato delas terem vindo para mim
de uma forma diferente, né, da natural, vamos dizer assim. Eu precisei que uma outra mãe e um outro pai gerasse essa criança para que eu tivesse essa experiência, né? E o que eu posso dizer para esses pais que estão entrando nessa estrada é que quando a gente compreende isso, tudo fica muito mais leve, tudo fica muito mais tranquilo, as crianças ficam mais felizes e elas se sentem completas, porque toda vez que eu nego o pai e a mãe dela, a gente costuma dizer dentro da escola que quando eu nego o pai, eu estou negando 50% da criança. Quando eu nego a mãe, eu estou negando os outros 50% da criança. Quando eu nego que aquela criança que está comigo é meu filho adotivo e que ela tem um outro sistema, eu estou negando 100% daquela criança. Exatamente. É como se nada dela tivesse valor, como se nada dela fosse bom. Como é que essa criança vai conseguir se ver positivamente na vida se nada nela é bom? Olha como isso é profundo e como isso... quando a gente compreende isso, a gente começa a entender por que é que muitas adoções são tão doídas, enquanto que outras são super leves e tranquilas. Isso. Exatamente. E a mídia mostra, às vezes, né, casos assim, tão difíceis de se olhar, casos de adoções, que a gente, às vezes, sem entrar em questões de o porquê de terem sido feitas, mas adoções que terminam de forma, assim, tão trágica, às vezes, né? E exatamente por essas questões, adoções que são feitas à revelia, adoções que são feitas de forma para obter benefícios, adoções que são feitas sem nenhum aparato de amor que esteja embasado isto. Então, isso que você fala de quando nós aceitamos a criança e olhamos a criança como um todo, e que é possível, sim, que os pais adotivos amem tanto quanto, né, os pais biológicos, sim, acredito que sim, porque amor é amor e tanto mais eu posso sentir, quanto mais eu quiser sentir, quanto mais eu me fizer próxima daquele ser para sentir isso, quanto mais eu aceitar no meu coração essa questão, né? Então, olhar um filho adotivo e receber no coração, no seio materno, no seio paterno, essa criança dizendo um sim para tudo como foi, talvez não modifique muito para mim, não, mas para a criança vai modificar completamente a vida dela. Ela vai sentir exatamente isso que você falou. Eu sou completa. Eu não sou alguém que tem um defeito, que tem uma sei lá, eu existo, eu pertenço, eu faço parte. Eu pertenço tanto ao meu sistema quanto ao seu sistema agora. Então, aí a gente pode incluir, a criança se sente incluída, né? E para mim vai ser para nós, fosse o meu caso, gratificante, porque nos sentimos também acolhidos no coração, né? E isto para nós é muito importante. Isto para nós completa, então, um quadro, né, de pais e filhos. Não se trata de chamar ou não chamar de pais e filhos, de sermos chamados de cuidadores ou não. Não se trata disso. Se trata de, em profundidade, de filho no coração. E sermos pais no coração também. Essa é a questão importante, né? Aceitando, porque temos que aceitar de qualquer forma. Se temos um filho, temos que aceitar o pai desse filho, de forma natural, dizendo um sim, aceitando o sistema dele do jeito que foi. Porque quando eu nego esse pai, eu estou negando a história do meu filho. Então, a lei é sábia e a lei nos mostra isso o tempo todo. Se eu fizer com uma criança que me veio, a questão é a mesma. Eu vou criar desequilíbrios para ele também. E aí a adoção, fatalmente, não vai dar certo. Nós estamos com problemas na internet, né? Aqui com a gente está tranquilo, viu, Maria Aparecida? A gente está te ouvindo perfeitamente. Tivemos aqui alguns blackouts. Ok. Tivemos alguns blackouts. Olha, então é isso, o conselho que a gente... terminando. Pode falar. Pode falar.
Tá, eu só quero colocar assim, que é muito importante a gente também ter consciência, porque eu escuto muito Estamos no essa ar? frase. Estamos no ar, Maria Aparecida. Eu escuto muito essa frase de que Aham. porque a criança foi adotada, ela tem que ser grata à família adotante. A criança tem que isso, a criança tem que aquilo, porque, nossa, ó, a criança fez aquilo, ó, porque a criança é ingrata. Não, né? Nós temos que olhar para as questões do nosso filho adotivo da mesma forma como nós olhamos para as questões de um filho biológico. Os problemas, eles vão acontecendo, tem as questões de Exatamente. educação, que se eles estão com a gente, não é à toa, né? Existe ali algo no meu Exatamente. sistema que o sistema daquela criança precisa e algo daquele sistema que o meu sistema precisa. E nós juntos vamos crescer. Então, não existe essa história de que a família deles deve para mim, não, o sistema deles deve para o meu. Não, nós estamos ali aprendendo juntos, nós estamos nos somando. Então, Exatamente. não existe os devedores e credores, né? No sentido de que somente um deve e o outro agora fugiu o termo, mas assim, um está devendo e o outro está ali naquela posição de estar Na por verdade, cima porque fez muito, né? Não, estamos em o pé de devedor, igualdade, né? Estamos aprendendo juntos. talvez o devedor de hoje seja o credor de ontem, né? E o Sim, contrário também, né? Como é que a gente vai sim, saber? Exatamente isso que você exatamente. está falando, né? Mas assim, porque eu tenho observado, Maria Aparecida, que nessa experiência, né, de mãe adotante, o quanto eu amplio o meu olhar, observando questões que acontecem na família das minhas filhas. Isso faz com que eu mude o meu jeito de olhar para o mundo. E quando eu falo que eu observo, eu não estou julgando no sentido de dizer que se está certo, se está errado. Se é isso, não, olha, acontece tal coisa. Por que será? Ah, por conta disso. Nossa, o que eu posso fazer, trazer para a minha vida de uma forma positiva? E isso me faz crescer, isso me faz evoluir enquanto pessoa. Então, eu tenho observado que o saldo positivo é para os dois lados. É, Né? O saldo positivo é exatamente. para os dois lados. Exatamente. Exatamente. O saldo positivo para os dois lados. Todos saem ganhando, né? Todos saem Todos, ganhando. Bom, todos. se olhamos com amor, não tem como perder, né? E a Não lei é tem bem como. clara, né? O que une, o que forma os vínculos é o amor. Essas leis Uhum. são embasadas no amor. São as leis dos relacionamentos humanos no planeta. E são leis, são ordens do amor. As três leis são as ordens do amor. E se nós nos relacionamos por amor, né? Nós chegamos para as pessoas pelo amor. Então, essas leis regem o amor no planeta. Então, não tem como. Nós estamos caminhando para isso. E evolução. E tínhamos que chegar nesse momento, né? Onde as adoções tinham que ser olhadas de um novo olhar. Então, não se trata de que a visão sistêmica não aceita a adoção. Trata-se de dizer que quando eu me proponho a isto, a esta atitude, a este propósito, eu tenho que entender que é uma lei maior em funcionamento. E eu devo honrá-la e respeitá-la. Entender que ela vai funcionar, eu queira ou não queira. Eu acredite ou eu não acredite. E é sempre assim, né? Basta dizer um sim com humildade, basta entender que foi assim. E deixar de querer interpretar, ou entender, ou julgar, ou ser melhor, ou ser maior, né? Ou querer resolver a questão pelo outro. Não se trata disto. Não se trata de julgar. Se trata só de amor. É, Amar. Como e é? essas Como leis, vem. essas leis, elas vêm nos mostrando assim, que para a gente tirar uma criança do seu sistema familiar, tem que ser um motivo muito relevante, né? Uma situação onde essa criança esteja realmente correndo um risco de vida e que não tenha nenhum outro membro desse sistema familiar que possa ocupar aquele lugar. Porque se houver uma possibilidade de alguém daquele sistema cuidar dessa criança, para a criança é melhor que ela permaneça no sistema dela. É isso que a Sim, constelação
nos traz, Sim. né, essa informação. Exatamente. E aí dá a impressão que a constelação, que ela não concorda, não é que ela não concorda. Ela vai colocando assim, as condições para que isso dê certo, para que isso funcione positivamente. Né? Senão, aí sim o saldo vai ser negativo. Se eu faço isso de uma forma desrespeitosa, não observando se realmente não existem outras possibilidades, vamos cair nessas adoções onde a criança não consegue ficar nas famílias que querem adotar, né? Isso, exatamente. Uma das grandes, assim, uma aspiração do direito sistêmico é a mudança nas leis, né? Porque é exatamente isso que você falou. O ideal da adoção seria que a criança transitasse dentro do próprio sistema, porque ali ela pertence, né? Não vai acontecer nenhum desequilíbrio já nesta lei. Ela vai continuar pertencendo, ela muda de lar, ela vai continuar pertencendo, né? E algum trabalho seria, assim, o ideal que algum trabalho pudesse ser feito com essas famílias, né? Até que essa criança pudesse retornar. Mas ainda não estamos nesse nível, nesse patamar. Mas as leis, né, nos chegam para que a evolução aconteça. E está chegando agora. E o direito sistêmico, o direito abraçou a visão sistêmica da forma como foi. E isto vai trazer muitos benefícios nessa questão, né? Porque muitos juízes vão olhar isto com um novo olhar, até na questão do aconselhamento. Porque realmente não se tira uma criança de um sistema e joga para o outro sistema. Não se diz para uma mãe que vai adotar, você não mantenha contato. Você não tenha contato. Não é o contato, mas é a negação do sistema. Não é o fato do contato, é negar o sistema. Quando ela disse, não faça isso, o sistema está negando a existência de um outro sistema. Não se nega a existência de nada, porque a criança está ali. Não tem como negar uma criança. Né? Eu acho que a criança é um pouco grande, é alguma coisa assim que fica impossível você negar. Não é? É como uma gravidez. Eu não posso estar mais ou menos grávida. Ou estou grávida ou não estou grávida, não é? Então, não tem como negar um sistema. A criança existe e ela é parte daquele sistema. Então, nesse momento, o direito atraindo para si, né, a questão da visão sistêmica é maravilhoso, porque vai ajudar muito. A gente vai poder ver muita adoção com sucesso, porque a ideia é essa, né, que as adoções sejam feitas com sucesso para ambos. Né? E é só isso, basta que olhemos sim com amor, que não tenhamos ideais egoísticos, de achar que eu sou a família perfeita. Eu não sou a família perfeita, eu estava no caminho. Alguma coisa aconteceu, eu estava ali para receber. Então, com muita honra, que você possa fazer parte do meu sistema com o seu sistema. Vamos aumentar o sistema, né? O meu com o seu. O meu com o seu, exatamente. E honrar. E honrar. Já estamos nos 43 minutos. Isso, sempre, muito rápido, né? E eu agradeço, e a gente sempre termina com um exercício, e acho que temos um minutinho para apenas nos colocar agora em consonância com o nosso próprio sistema. Eu sempre faço esse exercício porque ele é um exercício de força. Quanto mais tomarmos nosso pai, quanto mais tomarmos nossa mãe, então nosso pai do lado direito, nossa mãe do lado esquerdo, imaginando que eles também têm os próprios pais, nossos avós, e que os nossos avós também tiveram seus pais, nossos bisavós, vamos colocá-los aqui atrás de nós, fechar os olhos humildemente e dizer um sim a tudo como foi. E se por acaso somos filhos adotados, ou temos filhos adotados, vamos honrar e olhar esses pais, e dizer um sim. A gratidão interior. Porque tudo foi como foi. As coisas são como são. E foram como foram. E nós, por esse motivo, estamos gratos. Porque estamos aqui, porque pudemos dizer um sim. Porque aceitamos no nosso coração as coisas como foram. E aceitamos como são. E convidamos que todos estejam conosco na próxima semana. Gratidão pelo dia, gratidão pela tarde gostosa. Olha, né?
Gratidão, Maria Aparecida, por esse exercício, né? Sempre muito bom a gente se colocar no E daqui nosso a pouco lugar e perceber que os nossos pais estão com a gente e que eles fazem parte da nossa história, que eles são importantes e necessários, e que só com eles a gente tem força, e que só com eles a gente consegue tomar a nossa vida, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês essa semana. Semana que vem nós estaremos aqui com mais um tema, né? E, como nós já estamos dizendo, eu sou terapeuta, a Maria Aparecida também. Caso precisem, nós estamos disponíveis. Eu atendo online e atendo no Espaço Mahadeva. Maria Aparecida, pode falar do seu trabalho, onde você atende. Telefone 11 97127 6282. Trabalho com terapias individuais, online, individuais ou em grupo. Temos grupos de formação, já estamos preparando o grupo para o próximo ano, porque não são grupos muito grandes, exatamente por conta disso, online, e o atendimento precisa ser. A gente sabe que o trabalho de constelação familiar, ele é um autotratamento, então ele precisa ser feito de forma bem acurada, bastante rico no sentido de interação, né? Nós com aquele que pretende ser futuramente o facilitador. E então, novas turmas chegando, novos trabalhos chegando, e estamos aqui, neste telefone, e sempre. Olha, a Joyce, que faz o curso junto com a gente, né, a Maria Aparecida, nossa professora, com muita gratidão, ela falou que o nosso tema essa semana foi muito interessante. A Cris Risse também disse que é uma delícia nos ouvir. Gente, por favor, nos mande perguntas, né? A gente gostaria muito que vocês participassem. Isso, a gente gosta, fazendo perguntas, porque aí a gente consegue ampliar. Convidar pessoas, né? Às vezes a gente fala de um determinado assunto e a gente acaba não conseguindo abranger todas as possibilidades. Mas se vocês fizerem perguntas, nós ficaremos muito felizes em responder, tá bom? Então, gratidão, até a semana que vem. Exatamente. Até, gente. O grupo que nós temos hoje às 19 horas é um grupo para a expansão da consciência, Mara. Importante colocar isso.